Direto do Canadá, começa agora mais um Pode deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode deixar. Eu sou o Japa. E eu sou o Berg. E este é o programa 167, onde a gente vai fazer uma coisa diferente das últimas vezes. Hoje a gente vai fazer uma tradução. A gente vai fazer uma análise de música dessa vez. Mas não é uma música qualquer, né? É uma música canadense, a gente pode falar assim, né, Berg? Quebecois mesmo, a música daqui. Da raiz, Quebecois raiz. Exatamente, bem assim, bem intrínseca realmente, e que fala das gerações e das mudanças que aconteceram por aqui. Assim, a letra é bem interessante, a gente se diverte, a música em si é legal, é bacaninha de você escutar. A mensagem dela é bem interessante, que ele fala realmente de evolução, assim, é bem bacana, vai ser interessante. Um programa diferente que você não pode perder. Então, fique ligado que a gente já continua. Já. Mas antes, a gente não pode deixar de falar dos serviços oferecidos pelo Canadá agora. Serviços que estão bombando cada vez mais. Você já conhece o serviço de seguro viagem oferecido pela nossa parceira Andréa Brito, da Energia Finances. Você também conhece o serviço de consultoria em imigração oferecido pela nossa querida amiga Caroline Morin. E, obviamente, que você conhece o Aprender Francês Agora. Pois é, meu amigo, a gente lançou o curso, o pessoal se inscreveu, a aceitação para o que a gente estava esperando foi bem bacana e a gente fechou a turma. Então a turma está fechada. Por enquanto, quem quer fazer o curso não pode mais, mas você pode fazer parte da nossa comunidade. Você pode se inscreve na nossa lista, entra lá no site do aprenderfrancesagora.com, se inscreve lá e assim que a gente abrir a próxima turma, a gente vai dar prioridade para quem já está inscrito em nossa lista e dizer, você vai saber antes de todo mundo que a gente quer abrir uma nova turma. Se você quer participar, você vai lá e vai ter a oportunidade. Para a galera que está já com a gente, que se inscreveu, obrigado mesmo por ter participado, por confiar na gente. E para a gente é a realização de um projeto já de bastante tempo. Estamos para animar. A aula já começou, na verdade, esse programa está sendo gravado que dia é hoje mesmo, que eu não sei que dia é hoje. Dia 15, eu sei que dia é hoje. Dia 15 de outubro, claro que eu sei. Dia 15 de outubro e no dia 19, eu estou achando na quinta-feira, que é dia 19, já começa. Então, na verdade, você está escutando esse programa depois, ele começou, já a gente teve a primeira aula e é isso, a gente está engajado aí com o compromisso de transformação da galera, de que realmente o pessoal aprenda francês e vamos para frente. É isso daí. E se você não conseguiu se inscrever dessa vez, não deixe de assinar o canal do Aprender Francês Agora, onde você está acompanhando vídeos diários do Marcílio e do Berg também, né? Se inscreve lá, se inscreve em tudinho que você vai ter a chance de acompanhar. Já tem um monte de conteúdo gratuito que a gente está colocando lá diariamente para você começar a aprender e se preparar. Depois, se você quiser evoluir para o curso, vai ser um prazer enorme estar com vocês. É isso daí. Então, se você não conhece ainda o serviço do Canadá Agora, canadagora.com/serviços, entre lá, compartilhe com seus amigos e venha também desfrutar de tudo isso que a gente te oferece. Só produto de qualidade. Máxima. O programa de hoje, vamos lá, deixa eu até mudar para Rádio Coração FM. O programa de hoje não tem fundo musical romântico, até porque a música em si, apesar de estar fazendo aquelas traduções... Não é um programa romântico, é uma letra realmente, assim, ela é até bem realista, né, cara? Então, não faz muito sentido que a gente tenha aquela tom amoroso. Então, pra gente colocar um pouco as coisas em contexto, a música que a gente está falando aqui se chama Dégénération. Ela foi composta pela banda quebecois Mes Aïeux, que uma tradução direta seria Meus Ancestrais. Então, a banda é uma banda quebecois, obviamente eles cantam em francês, foi fundada em 96 e estão no mercado desde então.
Eles se caracterizam mais ou menos por ser eles se chamam de neotradicionalista. Então é um formato muito interessante, que eles misturam alguns instrumentos bem diferentes do que a gente está acostumado, como trompete, rabeca, colher de pau e outras coisas parecidas, e fica um som extremamente interessante. E uma das coisas que eles investem bastante no formato da banda é esse tom meio jocoso, meio humor, mas ao mesmo tempo bem crítico em relação à sociedade, à política e ao modo geral. Então todas as músicas deles têm mais ou menos esse contexto de crítica e de tiração de sarro com a realidade. Eu acho que essa daqui, conversando com o BR, eu acho que essa música tem um contexto muito interessante, porque ela, ao mesmo tempo, ela faz essa crítica em relação ao modo que a gente vive hoje, e ele dá uma revisão, ele passa uma boa imagem do que é as raízes do povo canadense, do quebecois como um todo, né? Sim, com certeza. E é até interessante porque os caras também têm um sotaque, né? Nossa, assim, fortíssimo, bem marcante. Bem, cara, é como se fosse o caipira daqui, né, cara? É engraçado a gente falar assim, mas é bem interessante. Eu até falei assim, vou usar essa música como propaganda pro AFA, pro Aprender Francês Agora. Se você escutar a música, a gente coloca o link da música lá, pra você ver o vídeo no YouTube. Se você escutar a música e você não entender, venha fazer o francês com a gente que a gente vai ensinar. Você vai entender o que os caras falam. Você vai entender, porque tem muita expressãozinha regionalista e o próprio jeito dos caras cantar e o sotaque assim, de primeira você tem que escutar e depois reescutar. É bacana. É isso aí. Então, a letra, se você está escutando o programa e você não está no site, você pode tentar abrir o artigo do site depois, que a letra vai estar ali junto com o vídeo. E se você não entende francês, é por isso que a gente está aqui. Então, se você não foi um dos felizardos que se inscreveu no Aprender Francês Agora, a gente vai dar essa colher de chá e a gente vai fazendo uma tradução rápida, assim, não pau a pau, mas a gente vai fazer uma análise dos refrões e começar a estudar a música. Né? Vamos começar? Né? Vamos lá. Então, como é que a gente começa isso aqui? A gente nunca fez uma tradução de música. Cara, a gente pode até fazer rapidamente. Você estava acompanhando a letra, então, se eu fizer rapidamente o primeiro parágrafo, diz: seu tataravô, ele cuidou da terra, né? O seu bisavô, ele fez a lavoura. O seu avô, ele vendeu a cultura que estava lá, né? Vendeu os produtos da terra. E o seu pai, ele largou tudo isso para se tornar funcionário, para se tornar um empregado. Trabalhar para o governo, né, cara? Trabalhar para o governo. Então, olha só aí já dá realmente uma ideia do impacto da letra em termos de geração, né? É interessante ele fazer esse paralelo, porque a cultura do Canadá ela é bem recente, né? A gente viu agora, o Canadá fez 150 anos agora, né? Como nação. Mas, ao mesmo tempo, ela parece muito com a realidade da gente no Brasil, né? Você viu que muita gente, principalmente os imigrantes que acabaram indo para o Brasil depois da ida dos portugueses e tal, aquela ida daquele monte de europeu ou japonês ou outro pessoal que foi para o país, eles foram nessa, né? Foi a galera que chegou, foi trabalhar no campo, foi arranjar seu terreno, foi construir as coisas. E aos poucos eles foram mandando os filhos para a cidade. Os filhos foram para a cidade, foram trabalhar e tal. E ninguém, né? Acabou ficando na terra. São raros os casos da galera que ainda está trabalhando perto da lavoura, que ainda tem terrenos e mais terrenos, né, para trabalhar. E se você extrapolar mesmo isso, assim, o Canadá, ele tem um fenômeno esquisito, né? Não é nem esquisito, mas, assim, interessante, talvez possa dizer. Ele tem um monte de cidade grande, um monte de cidade bem pequena, e no meio não tem muita coisa. Não tem muito conceito de cidade média, né? Você tem cidade ou pequena ou cidade grande. E aí o que acontece? Aquele êxodo mesmo, né? O cara que está numa cidade muito pequena, ele não tem muito desenvolvimento dele no futuro. Se ele não vai fazer o que é a cultura da cidade, né? Tem cidade que é muito de pesca, tem cidade que é muito de pequenas indústrias, tem cidade que tem uma fábrica grande lá e tal, aquela coisa assim, e não tem muita coisa mais, a população é pequena. Então,
a criança estuda o primeiro grau, vai ali pro segundo grau, ela tem que sair. Ela tem que realmente buscar uma qualidade melhor num centro grande para poder desenvolver e tal. Então tem essa migração, vamos dizer assim, existe bastante. E a letra, o cara fala disso, né? Que ele começa lá no tataravô, que foi o primeiro desbravador da terra, né? Isso. Né? E o pai já é o cara que não quer mais saber disso. Ele já cuidou do caminho dele, evoluiu. Não tem mais aquele negócio de fazenda, agricultura, e ver disso. A gente vê aqui, Quebec tem muita área verde, tem fazendas gigantescas ainda aqui. Ainda tem, né? Aqui em Ontário também é a mesma coisa. Mesmo aqui perto da cidade, assim. E L'Île d'Orléans aqui perto, e você vê nas cidades próximas, tem muita essa coisa de o pessoal ter chalé e ter aquela coisa de floresta assim mesmo, mas, cara, já não é a mesma coisa do que era antigamente. Não, já não é. Eu vejo... Eu até estava conversando com a Mara antes de gravar o programa, ela falou que tem uma colega de trabalho dela que os pais ou os avós, acho que os avós ou bisavós deles, eles eram donos de boa parte ali da parte de Montreal, daquela parte que beira rio. Uhum. E, tipo, os filhos foram indo embora, foram saindo e tal, eles foram vendendo, não tem mais nada lá. Então, você vê como são as coisas, né? É fenômeno que está acontecendo, inclusive, dentro da cidade, né? Sim, sem dúvida. Porque você tem assim, hoje a gente está vivendo aqui aquele boom no mercado imobiliário. Cara, tem muita casa para vender. Assim, o mercado, para quem está querendo vender, ele não está muito bom. Porque verdade. Tem tanta casa, e são casas dessa geração do pai, do avô, nem do pai, do avô e do bisavô, entendeu? Então são aquelas casas antigas, de casa que tem 60, 70 anos que foi construída, que era um modelo de casa que não bate muito com o de hoje, mas que as pessoas da geração da época viviam nesse modelo e não atualizou, né? Não, é que... E aí a casa tá para vender, mas ninguém quer, os filhos não querem comer herança, ninguém quer comprar porque a casa precisa tem que fazer de muita reforma. É muito escroto. É escroto. O segundo parágrafo faz um paralelo entre o primeiro, com a geração antiga e a pessoa atual, né? Então ele falou do tataravô, do bisavô, do avô e do pai, e agora ele fala do filho, da pessoa, né? Esse está vivendo a geração atual. E aí ele fala assim, né? Lembra que a gente falou que o primeiro cuidou da terra e o pai virou funcionário público. Então ele fala pro filho assim: você, que é o cara da vez, não sabe o que você vai fazer da vida, né? Você vive num apartamento pequeno, assim, ele fala que freta no inverno, a expressão, né? Congelando lá dentro. Congelante no inverno, e que tem a vontade, o desejo de se tornar proprietário, de sair de apartamento e ir para dono da casa, porque a pessoa quer, mesmo assim, apesar de ser de uma outra maneira, buscar o seu pedacinho de chão, né? O seu pedacinho de terra. Ele usa a expressão terra aqui, mas óbvio que é o seu pedacinho de chão, que isso é um fenômeno que você vê demais aqui, né? No Brasil, talvez um pouco diferente, porque no Brasil você tem aquela coisa de que todo mundo tem que ter a casa própria, aquela coisa toda. E aqui é bem que escadinha, né? O jovem, né? Não digo adolescente, mas o jovem sai de casa cedo. É. E ele avança, vai para um apartamento de 1 quarto, vai para um apartamento de 2 quartos, vai para um apartamento de 3 quartos. Quando ele chega no de 3 quartos, não tem mais para onde ir. Aí ele casa alguma coisa, ou junta com alguém e vai para casa, né? Vai ter que querer comprar a casa dele, que é exatamente o que a letra fala aqui, dessa evolução, de que o novo também perdido no mundo, mas ele sabe que a visão ainda é aquela coisa que ele tem que obter a casa dele ali no final. E é engraçado que faz esse círculo, né? Que você vê os avós, eles já tinham tudo aquilo, eles já tinham terra, eles já tinham de morar, eles podiam estar vivendo muito bem. Mas resolveram, por conta da evolução, eles acabaram saindo de tudo aquilo. E hoje ele sonha em voltar basicamente aquilo que ele era, né? Tipo assim, tudo que a pessoa sonha hoje em dia é de poder ter um terreno, uma casa para morar. Tem muitos ainda que vão além, né? Que sonham além da casa e sonham em ter um chalé, assim, no meio do mato, para poder ficar por lá, para poder passear. Ou então sonham em viver num lugar pequeno, longe da insanidade da cidade, entre aspas, né? Grande. E é exatamente aquilo que eles abriram mão, ou melhor, que as gerações anteriores acabaram abrindo mão, né? É interessante que na próxima parte a letra muda, né? Ele sai desse ângulo de ter a terra, de ter o lugar para viver, e ele fala da família, né? Da família, exatamente, da questão da família, né? A tradução é mais ou menos assim:
tua tataravó tinha 14 filhos. Bem normal. Né? Bem normal, Que era bem pra época, né? Os bisavós foram mais ou menos na mesma onda. O avô já teve 3 ou 4 ali, ficou tá bom demais, né? E ele faz uma crítica, entre aspas, uma piada também, que ele diz, e a tua mãe não queria nenhum, você foi um acidente, né? que é o fenômeno pelo qual o Canadá vive hoje, essa seca, essa necessidade gigante de imigração, porque eles foram meio radicais. O Brasil tem 400 anos, tem mais de 400 anos já, e mais de 400, caraca, o Brasil tem mais de... O Brasil já passou dos 500. Já passou dos 500 anos, né? Na verdade, eu pensei nos 400 anos do Quebec, desculpa, não tem nada a ver. O Brasil tem mais de 500 anos, mas a gente ainda tem a cultura, apesar de estar diminuindo, de ter pelo menos 2 filhos, né? Assim, tem muita gente ainda que tem 2 filhos, que tem 3 filhos. E aqui, cara, foi meio que radical, né? Assim, hoje em dia você vê muita gente falando, eu digo muito porque é proporcional à população, na quantidade de gente que tem aqui, da galera simplesmente não querer ter filho, não precisa. Eu trabalho com 3 ou 4 que não tem. Aqui não quis ter e pronto. Um aspecto interessante do que aconteceu isso daqui, né, principalmente em relação ao Quebec, foi essa pressão que tinha por conta da Igreja Católica das famílias terem um monte de filho, né? Sim. E com a Revolução, somou tudo o mesmo caminho, tudo ao mesmo tempo. Teve a Revolução Feminista e também teve a Revolução Tranquila dentro do Quebec, então isso deu poder para as mulheres para dizerem, não, meu corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu não quero ter filho, eu decido se eu quero ter filho e ponto final. E desde então, todo esse empoderamento que foi dado que a mulher quebecoa e a canadense acabou adquirindo, acabou afetando bastante essa questão da natalidade, né? Eu tenho pelo menos umas 3 amigas que disseram que nasceram assim, amigos e amigas, né? Que diz que vieram por acaso, assim, ups, ninguém tava esperando, não eram nem casados. Engravidou, né? E brotaram. E o paralelo seguinte da história a continuação da história faz um paralelo interessante com isso daí ainda, né? É aquela história do radicalismo, né? Você falou da parte da família, essa coisa de não querer mais ter filho e tudo. Você falou da mudança, dessa seca de gente que gerou imigração. E você falou da religião também, né? A religião obrigava o pessoal. Outro fenômeno que criou aqui foi a questão assim, dos canadenses serem meio anti-religião um pouco, né? Aqui no Quebec, pra você ter ideia, a gente já comentou isso em outros programas, palavrões são expressões da Igreja Católica, né? Isso. A opressão foi tão grande que o pessoal ficou meio, assim, revoltado ao ponto de, quando ele pronuncia alguma expressão referente a um tema religioso, alguns, não tudo, né? Algumas coisas, isso é considerado... um xingamento, né? Um xingamento. Mas exatamente. É engraçado isso daí, que eu notei que isso é realmente bem mais forte no lado do Quebec, né? Sim. Provavelmente... Sim, bem por aqui. Por causa da história da opressão da igreja em relação à população, né? Eles contam, cara, que a igreja francesa, né? Que o curador, né? Ele vinha pra cá e dizia assim, ó... Ele batia na porta da casa e falou, ó... Você acabou de ter filho, já tem 2 meses, já lhe dei o descanso, precisa... Agora a população, então vamos lá, você precisa ter pelo menos mais 4 ou 5, e era aquela coisa assim de obrigar, quando é que você vai engravidar de novo? E ficava vindo, visitando as casas e vendo e cobrando. Eu não lembro na nossa história do Brasil de ter ouvido esse tipo de comportamento, né? Eu acho que a pressão era muito mais social do que algo nesse, né, do que essa imposição que tinha, né? Era sempre aquela história de, mas fulana... já teve uma menina, tem que ter mais um menino, porque você tem um casal e tal, mas só 2 não faz conta, porque alguém precisa ajudar dentro de casa, então precisa ter filho, blá blá blá. Mas, como eu disse, era mais social, mais uma questão de tias e comadres falando entre si, né? Dizendo você não precisa ter filho, etc, etc. Aqui era o caderninho, você chega, ó, já só tem 4, tá pouco ainda, a meta é 10, vamos lá. Eu já ouvi dizer que realmente tinham famílias que eram mal vistas, porque não tinham tantos filhos. Pouca gente, né? Então, então até dá pra entender por que eles criticam tanto essa questão da igreja, do posicionamento que a igreja tinha em relação à vida das pessoas. O que é algo que eu não vejo tanto, que eu não vi acontecendo em Ontário. Em Ontário eu vejo as pessoas indo muito em igreja, protestante, presbiteriana, batista,
Em Alberta, a questão da religião também é muito forte. Eu tinha amigos que moravam lá, então o pessoal frequentava a mesma igreja. O Manitoba também tem cidades que... Pô, outro dia eu tava vendo uma cidade lá que tem, sei lá, tem 4 mil habitantes, a cidade tem 13 igrejas. Então... Mas de repente é aquela coisa do inglês versus francês, né? Assim, a igreja católica inglesa talvez fosse bem menos radical que a francesa. Talvez porque dá para comparar, né? Quebec, que é pequeno francês, tinha muito pouca gente, né? O resto do Canadá inteiro era inglês, misturando com os Estados Unidos, estava para baixo, né? Pô, com certeza. E sem falar então a população inglesa era grande. A igreja não precisa fazer muita pressão. E o francês também ficou em desvantagem, né? Teve toda a questão de ter perdido a guerra, de ter sido obrigado a aceitar tudo. Então, eu acho que o único poder dominante que ainda tinha dentro da comunidade francesa era a igreja, né? Que a igreja foi deixada de lado e disseram, não, vocês se viram, fiquem no seu canto. Então, como eles tinham esse poder dominatório em cima da população, eram eles quem ditavam como eles deveriam se manter, né? Então, já não bastava que o inglês fosse maioria, que tivesse essa hegemonia financeira. Então, eles precisavam manter uma maioria populacional de alguma maneira, né? Eu acho que era assim que eles enxergavam. Uhum. Com certeza. E aí você falou ainda há pouco de feminismo, né? Juntou o feminismo com essa coisa de religião e tudo, e você falou da liberação da mulher, eu sou dono do meu corpo, e é por aí que ele começa o próximo verso, né? Sim. Assim, aquela coisa bem de que é uma diferença misturada, assim, a mulher aqui não só ela é dona do próprio corpo, como ela não tem aquela pressão de ser aquela virgem que vai casar e que vai ter aquela coisa, sabe? Sei que no Brasil hoje não é mais assim. A letra diz assim: e você, minha pequena, né, a menina, troca de parceiro o tempo todo, né? E quando você vacila, você acaba abortando. Faz uma alusão ao aborto, né? Mas que, no fundo, tem períodos em que você gostaria de ter realmente uma família tradicional como todo mundo, que é isso que fala o próximo verso. E puxa bem a ideia, né? Aqui não tem aquela coisa de que, entre aspas, sendo machista, desculpa a expressão, mas que a mulher é galinha se ela faz o que ela quer com quem ela quer e pouco importa, entendeu? Não tem, aqui não tem essa coisa, cada um cuida da sua vida, ninguém fala da vida de ninguém. Se a mulher quer transar, ela quer, se ela não quiser, ela não quer, se ela quer ter 1, quer ter 2, quer ter 3, vamos dizer assim, ela come do mesmo jeito que o cara come, entendeu? Exatamente, então tipo, e é interessante porque não existe, como você mesmo comentou, né? Não existe essa pressão da sociedade em cima de ditar como a mulher deve ou como não deve se comportar. Tipo, é o corpo dela, é a vida dela. Se ela quiser trocar de namorado uma vez por semana, ninguém vai ficar criticando a atitude dela em relação a isso. Mesmo, e é engraçado que nesse ponto eu ainda vejo uma diferença muito grande em relação aos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos, eles ainda têm bastante dessa imagem de que a mulher não pode... Como é que eles chamam? Eu esqueci a porra da expressão que eles dizem, mas é tipo, quando você acorda com a roupa do dia anterior. Walk of shame, que eles chamam, né? Walk of shame. Que você volta pra casa com a roupa que você tava no dia anterior, que significa que você dormiu fora de casa. Então ainda tem os casos disso daí. Nos Estados Unidos eles criticam assim, a mulher dormiu fora de casa, então, tava vadia, né? Na gandaia. E isso aqui tanto faz quanto tanto fez, e tipo, oda-se, a vida continua. Que na verdade é o certo, você não tem nada, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Pode crer, concordo plenamente. Tem uma parte nesse quarto bloco aí, que ele fala exatamente dessa questão do aborto, né? Que o aborto aqui, ele é legalizado, né? Você tem direito a fazer... você tem direito a abortar. E eu lembro que eu tinha uma professora minha, que era quebecoise, que ela mesmo contou que durante o colégio tinham casos de meninas que estavam lá no high school ou no secundário que ficavam grávidas. E elas mesmas, uma ficavam suportando a outra. Diziam, vai em tal lugar, é assim, vai no médico, quanto você quer abortar, e ponto final. E acabou a vida. Sabe? Tipo,
comparando com o que eu vi no tempo do colégio, eu lembro que eu tinha colegas que ficaram grávidas quando estavam no secundário, que foi um bafafá do cacete. Claro. A obrigação de ter o filho, né? E a pressão da família, porque ela sabia, tudo aquilo porque ela tinha a pressão da família, a pressão não só da família dela, mas da família talvez do namorado, do que iam fazer, e ter que parar de estudar, e etc, porque tem que cuidar do filho. É muito diferente da maneira que funciona por aqui. Mas... Isso para os brasileiros choca um pouco, porque a gente tem talvez essa pressão da cultura, de como a gente foi criado, cara, e é bem diferente. Eu lembro quando eu digo quando a gente, mas em geral, né? Se você engravida e você faz o teste de gravidez, já começa que aqui você não tem aquele lance, você vai no hospital pedir para fazer um exame de sangue e tal, você faz o teste da farmácia, deu positivo, você vai procurar um médico, você fala, doutor, eu tenho um mês que minha situação atrasou, eu fiz o teste e eu tô grávida. Ele fala, legal, e você quer ficar com a criança ou quer tirar? É bem por aí. Né? A primeira vez você fala assim, como assim? Entendeu? Como assim você quer tirar? Então, o médico em si, ele não sabe qual é a razão pela qual você está vindo, né? E aí ele diz assim, o que você quer fazer da sua vida? Você quer ter um filho? Ótimo, parabéns, vai ter seu filho. Se você não quer, não tem problema, eu posso lhe ajudar e nós vamos cuidar para que você continue a sua vida, vamos dizer assim, feliz, né? Sim. Sem uma coisa... Se você considera a gravidez um problema, então a gente tem solução. Meio frio para nossa cultura, mas é a realidade. Eu só quero deixar claro que, tipo assim, em nenhum momento aqui eu tô querendo defender um lado ou outro, dizendo que, não, você tem que aborto tem que ser, todo mundo tem que abortar quando quer. Isso é uma discussão que vai muito além da minha própria ignorância aqui, na real. A gente tem como obrigação dizer como é que funciona a questão da cultura e das leis por aqui, né? Então... a gente está fazendo constato, a gente não está defendendo nem acusando ninguém. Pois é, então, tipo, isso é uma questão que é típica da cultura canadense e isso daí também é definido por lei. Então... Não, como em muitos outros países, né? O Canadá não é o único país em que o aborto é legalizado. É legalizado, tem um monte por aí, cada um tem um jeito de pensar e cada um sai com a sua vida do jeito que é, né? Segue a música. Pra onde então, foi? Chegou a hora da grana. Aqui ele fala de grana, exatamente. Então ele fala que o tataravô, ele viveu os períodos difíceis, período de crise, e que o bisavô começou para sair dela. Ele juntava os centavos mesmo, juntava as moedinhas. E ele fala que o avô, no caso, por milagre, ficou milionário, e que o teu pai, que recebeu isso como herança, seguiu esse já mundo moderno e colocou isso numa aposentadoria do governo. Num plano de aposentadoria do governo para ficar livre do imposto, mas de forma legal, né? A gente já fez programa falando sobre isso lá para trás, né? Falando sobre essa parte financeira. Só esse lance do avô ter virado milionário é engraçado porque eu vi que isso acontecia também no Brasil, né? Você lembra de uma época que era muito comum você conhecer histórias de pessoas que acabaram ficando ricas realmente porque trabalhavam num determinado meio. Então, lembra como contador era uma profissão que era muito valorizada, que era um cara que ganhava bem pra cacete? Então, exato. Ou então era gente que começava assim uma indústria de gelo, ou então alguém que resolveu montar uma padaria, ou montar um serviço de um armarinho, né, qualquer. Eu lembro que tinha muitos casos nessa daí de gente que era assim, nossa, porque fulano ganhou muito nessa vida. Ele tinha uma casa gigantesca, tinha 2 televisões dentro de casa, etc e tal. E não necessariamente o cara ganhou na loteria e ficou milionário. Ele realmente ganhou uma grana miserável naquele tempo. Então, é muito... São várias histórias que eu já ouvi de gente onde os avós eram alguém que... Eram pessoas que acabaram montando negócios que fizeram aquele boom. Mudaram. Você usou bem a expressão. E houve uma época realmente no Brasil em que essa geração de gente, talvez mesmo sem muita educação, sem muito estudo, sem ser formado em economia, nem nada demais, abriu o comércio, abriu essas coisas e entendeu o pulo do gato e realmente cresceu assim. Em volta da gente, a gente viu muita gente que era bem de vida porque vivia, né, nesse mundo. E aquela coisa da coisa de família, né, de tentar passar aquilo para frente para que os filhos continuem e continuar mantendo a riqueza.
A gente conhece, né? Inclusive, gente muito famosa, né? Que seguiu esse caminho. Silvio Santos era um deles, né? Silvio Santos é um deles. O cara começou vendendo cartelinha dentro da balsa e foi encontrando as oportunidades e fez dinheiro. E assim como ele, tem vários outros, né? O Flávio Augusto é um outro também que fez essa festa. Então... Mas a sequência nem sempre acontece, né? Assim como as pessoas acabaram criando essas fortunas, as gerações seguintes acabaram torrando muita coisa, né? Desaparecendo com aquilo. Tem vários fatores, né? Tem questão da família, assim, da cultura familiar, né? Tem gente que tem aquela luz que cega quando vê muita grana e acaba simplesmente torrando, acha que pode torrar mais do que é capaz de colocar para dentro, né? O poço seca às vezes. E tem um lance de cultura também, por outro lado, cara, que eu vi em muitos casos, lá no Ceará, tem muita empresa familiar, muita empresa familiar. E acontece do cara fazer aquilo assim, o cara tem 2 filhos, se nascer uma filha, às vezes a tendência é que a mulher não queira se interessar muito pelo negócio. Uhum. Vai ter sua própria profissão e não quer nada saber. Se o cara tem um filho, tem que confiar nele, é ele que tem que, assim, aposta tudo em cima dele. Eu conheço famílias que têm outra realidade também, mas quando nenhum dos dois se interessa, como é que fica, né? Fica aquela coisa, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem caso que vai pro genro, né? Tipo assim, a filha casa com o cara se interessa pelo negócio, a filha não quer, o cara não tem ninguém outro, ele bota o gênio. Ele bota o genro pra dentro. Pode ser um gênio e o também. cara é um gênio mesmo. O cara desenvolve, vai super bem e prospera e continua. Então, que não é o que está acontecendo aqui na letra, né? Que na letra ele fala da transformação ainda... Foi pelo contrário, o cara pegou pior, aquela grana toda que o avô fez e disse assim, quero saber desse negócio, vende isso daí, eu vou colocar na minha aposentadoria e ponto final. Isso é uma coisa então, interessante de cultura, né? Eles têm aquela ideia de cada um vive sua vida, né? O pai não necessariamente é obrigado a passar toda a herança, né? A gente foi criado com aquela coisa de que a gente tem que dar para os filhos o máximo, ter uma casa para deixar para os filhos, ter dinheiro para deixar para os filhos, sabe aquela coisa de deixar para os filhos as coisas? Enquanto que aqui, assim, o que eu construir é meu, tu vai ralar para construir o teu. É muito bem colocado. Essa é uma característica bem forte daqui mesmo, que eles não estão... No máximo, os pais acabam ajudando um pouco no curso universitário, né? Então, quem acaba se preocupando um pouco mais acaba fazendo aquele plano de estudos, né? Para os filhos. Uhum. Mas, em geral, acaba por aí, né? Acho que na melhor das hipóteses, chega assim, ó... Vou te dar um carro, vamos ali na loja de usados e tu vai comprar um Civic 90. Vou comprar um Civic 90 para ti por $200 e vai ser teu. E acabou. E olhe lá. Que é assim, eu ralei, então vale para mim. Você quer o teu, não vem querer mamar na minha teta, não. Vai ralar você também, né? Por aí. Vai descobrir o teu. A próxima estrofe aqui, ela fala de um outro fenômeno que tem aqui, que é o lance do pessoal ser tranquilão demais. E de querer que a mãe, governo, tome conta de tudo, né? A letra diz mais ou menos assim, né? E você, jovem de hoje, né? Ele usa uma expressão meio de baixo calão aqui, ele diz, você deve o seu rabo pro ministério, né? Pro governo. O governo. Fazendo alusão ao fato de que... Isso a gente vê realmente por aqui, né, cara? De que todo mundo acha que o governo é responsável por tudo. Eu digo o governo, assim, as instituições em geral, a gente vê... Muito pai que deixa a educação das crianças para a escola, que quer que o governo resolva tudo, não quer pagar imposto, mas quer ter muito retorno. Sabe que é só assim, aquela história do só venha a nós, nosso reino nada, entendeu? Então, primeiro eu me sirva e dane-se, entendeu? E aí ele continua, né, assim, você deve ser o rabo ao governo, não tem um centavo para abrir uma conta no banco. Não consegue um empréstimo em lugar nenhum, né? Não consegue um empréstimo em lugar nenhum. Para não dizer que você que é o culpado, você planta a ideia de... Ele chama aqui de simplicidade voluntária, ou seja, vive com pouco porque é o suficiente, não preciso ter nada. Na verdade, traduzindo é assim, né? Eu não quero ter esforço, então vou dizer que a culpa não é minha, né? Esse lance da simplicidade voluntária tem a ver com o tema do último podcast que a gente fez, né? Falando sobre minimalismo, inclusive. Exato. Então, muita gente... Só que por outro lado, né? É por outro lado. Tem gente que acaba adotando isso daí porque... Como forma de dizer assim, não, eu prefiro ter uma vida mais tranquila e não me preocupar com essa correria de ter
de viver, de comprar um imóvel, de ficar devendo, fazendo empréstimo aqui e ali. Eu prefiro viver com o mínimo. O que é interessante também ver, porque isso é bem comum hoje em dia. Tem muitos jovens aí que dizem que não querem comprar um carro, que não querem comprar um imóvel, que preferem viver de aluguel, que preferem não estar preso a nenhuma obrigação fiscal. Independente de qualquer que seja a situação financeira do país hoje, claro que a gente conhece que está completamente insano em algumas cidades essa questão da bolha imobiliária. De modo geral, tem muita gente que defende que comprar um imóvel não é investimento, né? Que se você colocar na ponta do papel, o quanto um imóvel valoriza, ele não vai estar compensando os gastos que você vai ter com ele. Mas deixando isso um pouco... Eu sou um deles. Então, eu tenho muitas dúvidas sobre isso daí, todos os dias, por sinal. Mas deixando isso um pouco de lado, ele fala... Eu acho muito interessante ele falar esse lado, ele destacar isso daí na música, porque é como se a pessoa tivesse se conformando com aquilo ali, entendeu? Tipo, arranjando uma desculpa para se conformar, talvez. Eu acho também que é uma crítica à geração mais nova, no sentido de... As gerações, né? Porque a música perpetua, quando o cara falou disso, ele estava nos anos, sei lá... Acho que ele já 90, 2000, não foi ano passado que a música saiu, né? É. Mas eu acho que tem uma certa crítica ao... Não sei se conformismo é a palavra certa. Porque se você analisar bem, todo mundo, a gente falou disso já em outros programas também, todo mundo tem direito a uma educação igual, né? Com certeza. Todo mundo tem acesso à escola, ao mesmo estudo, aos mesmos professores, ao mesmo esquema, que se você seja filho de rico, se você seja filho de pobre, pode todo mundo estudar junto, porque é bem, entre aspas, socialista aqui o esquema, né? Então tudo muito igualzinho para todo mundo. Isso. Então, se todo mundo tem oportunidade, por que todo mundo não se desenvolve, né? Por que tem a galera que chega no meio do caminho e fala assim, isso aqui eu não quero saber não. E eu vou me encostar, como ele fala aqui, nas tetas do governo, vou ficar de boa e jogar a culpa para todo mundo, não tá nem aí. Tudo bem por isso mesmo, né? Exato. E a simplicidade voluntária é como seria, no caso, uma desculpa, né? Eu acho que nesse caso aí que ele põe é muito mais realmente uma desculpa. O cara só tá fazendo aquilo ali para dizer assim, eu não quero me preocupar com essas coisas, tenho tudo que eu preciso, para que eu vou ter que correr atrás de mais, né? Os dois últimos estrofes, eu acho que eles incluem e resumem bem a realidade do que a gente vive hoje, sabe? Ele fala assim, os teus tataravós, eles sabiam como festejar. E muda totalmente de vertente aqui, né? Ele criticou e tá indo para outro lado agora. Então ele fala que teus tataravós sabiam como festejar. Os teus bisavós, ele diz aqui, swingué fort de leveillé. Quer dizer, swingué aqui no sentido é de... Balançar o esqueleto, né, cara? Balançar o esqueleto, exatamente. Dança do rock, daquela coisa talvez dos anos 70 e 80 do rock and roll mesmo, eu acho que daquela coisa. Acho que é dos 40 ainda, eu acho que eles estavam naquele... Atrás, talvez. Aí ele fala aqui, e teus avós foram conheceram a época do iê. Essa é Beatles na lenha. Exato. E os teus pais, né, da época do disco, né, bem daquela agora sim, a gente tem razão, dos anos 70, e que foi lá que eles se encontraram, né, foi bem aquela coisa daquela geração meio liberdade, aquilo tudo. Pode crer. E aí é outro assim, e você, né, da geração atual, o que você faz nas suas noitadas, né? Ele fala assim, você, então, ferma a televisão e para de ficar como enclausurado, né? Talvez traduzir assim. Felizmente, na vida, algumas coisas se recusam de mudar, né? Então, bote a sua melhor roupa, suas belas roupas, que a gente vai dançar essa noite, né? Sair para dançar. Que é uma coisa que também é muito, cara, assim, eu não conhecia a cultura daqui nos anos 70, anos 80, não dá para comparar, a gente não tava por aqui para saber, mas esse lance de sair pro bar e sair pro bar dançante é uma coisa que é muito, cara, muito comum aqui. O quebecois adora esse esquema de, não sei se é para paquerar ou se é para se divertir, só para beber mesmo, mas assim, é difícil você ter um bar, né? Todo bar é bar, discoteca, assim, né? Tem bar com pista de dança e eu nem sei se é lá que rola
as investidas. Puta, Porque não é aquela coisa como a gente viveu no Brasil, que tocava música lenta, né? As mulheres ficavam de um lado e os urubu ficavam do outro, olhando assim, quem que eu vou ali pegar? Tinha aquela tremedeira para tirar a mina para dançar, para ver se rolava alguma coisa até o fim da noite, aproveitando a música. Aqui é só aqueles Sei não, Bega. Eu acho que o negócio é mais violento hoje em dia. Já é chegar lá e dizer, quer tomar uma? Vamos tomar uma? Isso, você vai. O que eu acho interessante desses últimos 2 estrofes é que ele remoeu, falou tudo que tinha de ruim de todos esses anos, e no final faz aquela volta ao passado, né? Geralmente a coisa que a gente faz, nós mesmos fazendo, né? Quando tudo acaba estando na merda, assim, tudo deu errado, você passa muita dificuldade, a gente tende a voltar ao passado e pensar que, puta, antigamente era mais fácil, antigamente era mais tranquilo, que não tinha... A gente compara com a velocidade do mundo de hoje. Pois é, mas eu acho que a gente às vezes exagera um pouco nessa história de querer achar que o passado era mais fácil. Pensa só, por exemplo, sobre esse lance de escritório. Cara, antigamente todo mundo tinha aquele monte de gente datilografando para fazer documento. Existia uma pessoa que só datilografava as coisas, ela não tinha nenhuma outra função dentro da empresa. E não era fácil, porque errou na datilografia, você tem que apagar o negócio, você tem que colocar aquela fitinha. Começar a escrever de novo, né? Escrever tudo de novo e tal. Então, se você olhar só essa parte da mecânica do escritório, só analisando esse pedacinho, a vida não era mais fácil, ela era muito mais trabalhosa. Por exemplo, supermercado, esse negócio de fazer compra, hoje acesso à internet, acesso à informação. A gente acabou facilitando muita coisa da nossa vida hoje. Só que a gente tende a romantizar, né, os tempos antigos. É sempre assim, a gente sempre romantiza as coisas de antigamente, né? A gente acha que... Na verdade, talvez fosse mais calmo ou mais lento, mas não necessariamente era mais fácil. Você comentou isso aí, eu estava pensando aqui, pô, tu imagina você telefonar para alguém, para uma empresa, para um vizinho mesmo, para alguma coisa, não encontrou a pessoa, acabou, morreu aí, cara. Você não tem o que fazer. Secretária eletrônica nasceu depois, né? Não tem, o telefone ficou um tempão sem secretária. Então você ligou, chamou, não atendeu. E aí? Cara, você vai esperar 5 minutos, ligar de novo, esperar 15 minutos, ligar de novo? Porra, aí deixou pra lá, né? Acabou. Eu tava lembrando daquele programa que a gente fez sobre kit de inverno, que tu contou do caso que tu bateu o carro e precisou chamar alguém, chamou o seguro e tal. Velho, imagina se isso fosse há 50 anos atrás. Tu bateu o carro, tu não tem telefone celular por perto, tu teria que sair andando no meio da neve para achar um telefone um orelhão para poder ligar para alguém. E para quem tu ia ligar? Tu ia ligar no pior caso, assim, na situação específica que eu contei lá, como eu tava a 400 metros de casa, eu teria que andar até em casa para tentar achar o telefone de casa para ligar para alguém, né? Dizer, olha, eu tô com o meu carro em tal lugar, depois tem que voltar lá para onde tá o carro. Para esperar o cara, e é isso, né? Não tem muito o que fazer. Nos tempos da carta, né? Eu escrevia a carta e o cara só ia saber da notícia. Pô, imagina saber da notícia 2 meses depois que aconteceu. Para hoje é ridículo, né? Assim, tudo instantâneo. Quer ver um exemplo bem simples, cara? Pense o que era a vida 30 anos atrás, quando não tinha Disque Pizza. Vamos sair para comer, né? Não tem jeito, né? Vai fazer o quê? Mas só fechando essa história. Ou então cozinha, condenado. Vai pra cozinha e faz. Merda. O que a gente pode tirar de lição dessa música? Podemos tirar alguma lição dessa música? Eu não sei se dá pra tirar uma lição. Eu sei que dá pra dizer que a gente vive num mundo que parece ser tão diferente, mas que talvez, em termos de raiz, sofreu as mesmas mudanças. O único ponto é que eles caminharam para um outro lado, né? Então, assim, você tem que considerar que aqui não podia ser diferente porque não é o mesmo padrão. A gente não teve... Aqui a economia é muito mais estável, aqui as coisas são muito mais pensadinhas, planejadinhas, feitas tudo certinho. O pessoal segue muito as coisas. Então, apesar de ter... A gente veio da época da fazenda e da terra, das culturas do café e daquelas coisas todas no Brasil para o mundo moderno que a gente tem hoje. Mas a gente não tem essa coisa de se escorar demais, de não fazer nada e deixar, sabe, querer depender do governo, querer depender da coisa, ou que ele termina
dizendo aqui, a religião funcionou diferente, a cultura abriu para um outro lado. Talvez a parte da festa seja mais ou menos o mesmo caminho. É engraçado que, tirando só pelas Américas, né? As Américas, de modo geral, elas tiveram um começo bem parecido. Eu acho que toda a América acabou sendo colonizada para exploração agrícola, né? Sim. E é interessante ver como cada país acabou tendo uma derivação bem diferente. Então a gente acabou desenvolvendo ditaduras, a gente acabou desenvolvendo culturas muito mais capitalistas, ou então com um suporte social econômico bem mais distinto, como é o Canadá. E, por outro lado, você conseguiu ver outros lugares onde não teve lá tanta evolução, onde o povo continua extremamente pobre, extremamente explorado, onde a diferença social acaba sendo gritante, mas curiosamente a gente tinha, sei lá, eu acho que de modo geral a gente podia ter caído todos para uma vertente muito semelhante. Eu até estava cantarolando uma música hoje à tarde de um cantor que é lá da minha terra, lá de Belém, tal Nilson Chaves. E ele tem uma música que ele fala, tá cantando para alguém que tá indo embora do país. E num dos blocos ele diz que ele fala para ele, você partiu pro Canadá e eu fiquei no já vou já, porque quando eu tava me arrumando eu resolvi ficar por aqui. E ele, em uma outra parte, ele diz assim, que os velhos de Brasília não podem ser eternos. Tá ruim aqui, mas vai melhorar. A música deve ter o quê? No mínimo uns 20 anos. Não me lembro, e a gente continua esperando que as coisas melhorem. Adoro. O Brasil é o país do futuro, né? Eu espero que essa música não demore. Sempre do futuro. Futuro. Esse futuro não pode durar tanto. Não, com certeza. Chega! Temos um programa? Temos um programa, mamileiro? Temos um programa, mamileiro. Ai. Essa foi uma experiência interessante, né? A gente deveria repetir isso. E você, o que achou, né? Diz pra nós se você gostou da ideia do tema e volte a escrever pra nós, volte a dizer o que você gostaria que a gente falasse, tem sugestão, tem alguma coisa que você ouviu. Não precisa ser necessariamente o Canadá, não, pode ser qualquer assunto, tá? A gente fala de qualquer coisa com a visão de quem mora aqui, mas a gente não é obrigado a falar só de Canadá, não. Então, se tem algum assunto que a gente comente, faz aí. A gente fez música, na outra a gente faz um filme, na outra a gente faz outra coisa. Vamos pensar em outros temas diferentes. A gente já falou sobre desenhos animados, né? A gente deveria voltar a falar sobre desenhos animados. Eu acho que dava um programa muito bom pra falar. Você sabe que eu, sem querer, eu caí num artigo um dia desse, que até assim, eu não li o artigo, tá? Eu vi o título e acabei, não tive realmente tempo de parar para ler. Mas eles eram os 20, eu não sei se eram os 20 ou eram os 40, um número assim, as 20 piores traduções de título de filme convertidos do inglês para o francês. Eu falei, cara, acho que eu vou falar para Massara isso aqui pra gente gravar. Puta, esse é ótimo. A gente pode pegar... Vou ver se eu cato o artigo de novo, se eu acho, pra gente falar em cima, porque eu achei bem com a cara das coisas que a gente faz. A gente pode expandir isso daí e pegar qual foi a tradução do Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem uma mania de criar um subtítulo para as coisas, né, cara? Sim. A gente já falou, a gente comenta muito, a gente brinca muito aqui com a história da mudança dos nomes dos personagens, das coisas, a gente é mais conservador nisso, mas, cara, é interessante. Vamos ver se a gente faz aí pra próxima semana ou pra outra. Eu vi outro dia, só pra te dar o exemplo desse negócio, que começaram a transmitir Breaking Bad no Brasil, né? Aí sempre tem essa porra do subtítulo, tipo assim, filme tal, que é o título do filme, aí eles colocam alguma coisa. Breaking Bad ficou Breaking Bad, a fórmula do mal. Aí o caralho, da onde o cara me achou essa porra? Talvez seja mais marketing do que sentido, né? Cacete, cara, eu pretendo descobrir ainda quem que dá esses subtítulos para as coisas do Brasil. Pois a gente fala nisso aí no programa vindouro. Isso daí. Chega por hoje.
Então, chega por hoje. missão cumprida. Missão cumpridíssima, missão dada aqui, missão cumprida. A gente falou que ia falar da música, falamos da música e pelos poderes de Grayskull eu tenho a força. É isso daí, Thundercats Roll e... Thundercats Roll é massa. Thundercats Roll é muito massa. É espada justiceira. Dê minha visão além de alcance. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo. E não se esqueça que quarta-feira é dia de Franglish Now e sexta-feira é dia de Podeixar Drops. Então, continue nos nossos feeds, continue acompanhando a gente, continue acessando a página do canadagora.com e as nossas comunidades no Facebook e no Instagram. A gente tá ali, sempre com vocês. Chega, né? Chega. Diga. Fala, moçada. Até semana que vem com mais um Pode deixar. Tchau.